Oi, o nosso tema agora é a Escola das Relações Humanas e a obra do seu criador, o professor australiano Georges Elton Mayo. O professor Elton Mayo também mandou aí o seu recado para o nosso curso. Vamos assistir. Hello. My name is Georges Elton Mayo. I was born at Australia, but I went to the USA and I was teacher at the famous Harvard Business School. I'm a sociologist, psychologist, and I founded the Human Relations School. I led the Hawthorne experience at the Western Electric Company. With this experience, I changed the way the world sees people management. Teacher Sandro Pinto can explain a lot more about this. Thank you very much. Então, foi a partir da obra de Mayo, do trabalho de Mayo, especificamente da experiência de Hawthorne, que foi comandada por Elton Mayo, que surgiu a Escola das Relações Humanas. Então, se a administração tem um pai e esse é Taylor, o RH também, se tem um pai, esse é Mayo. Então, Elton Mayo comandou a famosa experiência de Hawthorne, que é o nome do bairro lá da cidade de Chicago, nos Estados Unidos da América, onde aconteceu a experiência, especificamente na fábrica da Western Electric Company, empresa que depois foi comprada pela General Electric, a famosa GE. Então, nessa experiência, Mayo não começou o trabalho. Foi começado por outros pesquisadores, mas que não estava dando certo. E quem havia sido contratada era a universidade para a qual Mayo trabalhava. Mayo, apesar de australiano, era professor nos Estados Unidos. E aí Mayo é convidado a assumir o comando dessa experiência, e aí a experiência de fato se torna um sucesso e termina culminando com a fundação da Escola das Relações Humanas. Uma das primeiras experiências que Elton Mayo realiza é a questão da iluminação. Ele acreditava que quando ele variasse a iluminação negativamente, ou seja, abaixasse a luz durante a tarde, as pessoas reduziriam a sua velocidade de trabalho, porque o seu cérebro lhes informaria que elas estão cansadas. Mayo fez a experiência, foi diminuindo gradativamente a iluminação na parte da tarde e nem todos, para sua surpresa, nem todos os operários reagiram dessa maneira. Alguns reagiam como ele previu, reduzindo a velocidade do trabalho. Por quê? Porque se está caindo a luz, havia muito uso de luz natural também, então se está caindo a luz natural é porque está chegando o final da tarde, e no final da tarde meu corpo está cansado, eu preciso reduzir a velocidade do meu trabalho. Já outros operários, aí no caso para a surpresa de Mayo, não agiam assim, continuavam trabalhando independente da redução da iluminação. Então ele conclui que a redução da iluminação no ambiente de trabalho dá resultados individuais e não um resultado coletivo, como ele acreditava antes de realizar a experiência. Elton Mayo também decide praticar a redução das cargas de trabalho, das cargas horárias de trabalho. Vamos lembrar que os dois primeiros autores, Taylor e Fayol, trabalhavam com operários que operavam durante 6 dias por semana, durante 12 a 14 horas por dia. Era trabalho semi-escravo isso. Então, Mayo, como fundador da Escola das Relações Humanas, é quem primeiro vai dizer: eu preciso ter operários mais felizes, operários mais tranquilos. É o primeiro autor da administração que vai olhar para as pessoas. E aí vai dizer: eu preciso ter operários mais satisfeitos para que eles produzam mais. Um olhar muito mais humano, daí a ideia de Escola das Relações Humanas. Só que, obviamente, que os empresários que patrocinavam a experiência de Hawthorne não queriam e não se agradaram da ideia no início, nem autorizaram que Mayo a realizasse. Porque eles só autorizavam se reduzisse o salário dos operários. Digamos que ele trabalhe 12 horas por dia, ele vai passar a trabalhar 10, eu preciso reduzir esse salário de forma percentual. Mas Mayo sabe
tenha consciência de que se reduzir o salário, o operário não vai querer. Ele vai preferir trabalhar mais tempo para poder ganhar um pouco mais. Então o que é feito? É feita uma negociação e Maio termina garantindo aos patrocinadores da experiência que, apesar da redução na carga horária de trabalho, não haverá redução na produção. A produtividade se manterá. E assim, com essa garantia de Maio, os empresários aceitam e autorizam a realização da experiência. Uma vez realizada a experiência, qual o resultado? A produtividade cresce. Ao invés do que imaginavam os empresários, que a produtividade ia cair, a produtividade cresce. Obviamente que havia um fator muito claro ali. Os operários tinham ciência daquilo. Então é aquela história, se a gente deixar a produtividade cair agora, a gente vai voltar a trabalhar com a carga horária anterior, ninguém queria. Então vamos acelerar enquanto estamos aqui, porque poderemos ir mais cedo para casa. Isso, todos gostavam da ideia. Então esse é um fator. O outro fator é que, obviamente, qualquer pessoa que está exausta não tem a sua melhor produtividade. Trabalhar 12 horas por dia durante 6 dias da semana, certo? É exaustivo. Imagine que aí nessa conta que eu estou fazendo dá 72 horas de trabalho. A lei brasileira atual diz que a gente tem no máximo 44 horas de trabalho, afora as horas extras, mas que são extras e que tem um limite. Então, obviamente que 72 horas de trabalho por semana é um trabalho exaustivo. Então, quando o Maio conseguiu reduzir isso, os operários ficaram mais satisfeitos, mais felizes, menos cansados, e aí, obviamente, também produziram mais. Mas existiram 3 questões, 3 reflexos que a gente vai conhecer agora com relação a conquistados, de fato, com essa redução de carga de horário de trabalho proposta e implantada pela equipe de Automaio. Reflexo 1, o aumento da produção, já detalhei aqui, já anunciei, já detalhei por que isso aconteceu. Reflexo 2, a melhoria da relação entre as pessoas. Por quê? Se eu chego num lugar exausto, cansado, estressado, eu só faço inimizades, eu só faço arrumar brigas. E obviamente quando o Automaio diminuiu a carga horária, as pessoas passaram a chegar mais tranquilas, mais amigáveis, menos hostis, e aí essas relações interpessoais melhoraram no ambiente de trabalho. E o terceiro e último reflexo é o fomento às lideranças. Esse novo ambiente, muito mais amigável e menos hostil, permitiu com que emergissem as lideranças. Porque no nível de cansaço, no nível de estresse que havia antes, a gente não dava espaço para que essas lideranças surgissem. E o ser humano é necessariamente um ser gregário. Nós buscamos viver em grupos. E essas lideranças vão surgir no seio desses grupos de uma maneira muito natural. Como eu já disse, Automaio não trabalhava sozinho, tinha uma equipe. E ele com sua equipe realizaram mais de 20 mil entrevistas. Não que a empresa tivesse 20 mil operários, mas, basicamente eram operárias inclusive. Mas o fato é que as operárias eram entrevistadas mais de uma vez. Antes de determinada ideia ser implantada, depois de determinada ideia. Então faz o antes, faz o depois para ver a variação na percepção do operário. Mas ao todo isso somou mais de 20 mil entrevistas, o que formou uma base sólida para a criação da teoria da Escola das Relações Humanas e a fundação do próprio RH. E essas mais de 20 mil entrevistas mostraram a Automaio e sua equipe a forte influência dos grupos informais sobre o desempenho e o comportamento desses operários. E aí nós vamos ver aqui 3 certezas que eles adquiriram a partir dessa experiência. Primeira certeza, existe lealdade entre os operários. Aquilo que a empresa quer buscar, aquilo que a empresa busca conquistar, mas que é muito difícil, que é a lealdade do operário, apenas aquelas empresas que são efetivamente mais responsáveis e mais até benevolentes com seus funcionários é que conseguem isso, a não ser casos específicos, né? Pessoas que estão fora da curva que dão com muito mais facilidade a sua lealdade à organização. Afora isso, as empresas buscam, mas é muito difícil conseguir. E entre os operários que se veem como iguais, que dividem, que comungam as mesmas dificuldades, as mesmas mazelas, eles dão essa lealdade com muito mais facilidade. Então, na relação entre os operários, existe lealdade. Segunda certeza, esses agrupamentos se formam por questões de afinidades pessoais. Então, é o meu amigo que torce pelo mesmo time que eu termino me aproximando dele.
é uma pessoa que mora no mesmo bairro e a gente já pega o transporte juntos, a gente já vai se alinhando ali. Muitas vezes são relações familiares, irmãos, primos, que trabalham dentro da mesma organização e que aí já formam uma célula e que outros amigos vão chegando e vão aumentando o tamanho daquela célula, mesmo que a relação já não seja mais de parentesco, mas seja de amizade. O que é fato é que são as afinidades pessoais que existem entre os próprios operários que pautarão a formação desses grupos informais. Terceira certeza, esses grupos informais têm lideranças próprias. Eles não seguem as lideranças formais, as gerências, as supervisões escolhidas e determinadas pela organização. Essas lideranças próprias vão brotar no seio desses grupos de pessoas e eles serão muito mais seguidos, muitas vezes até do que os gerentes formais. Então, as três certezas aí apresentadas é o que o grupo de Elton Maio conseguiu perceber dentro da operação desses grupos informais. E ainda descobriu-se que, além de uma questão que eu não coloquei aqui no slide, mas que vale a pena a gente citar, que é a rádio corredor, a rádio peão, né? É um sistema de comunicação que funciona de uma forma muito mais eficiente do que o sistema de comunicação formal, ainda que receba muito menos investimento, né? A informação sai rapidinho e aí percorre toda a organização. Quando a empresa pensa que ainda vai anunciar alguma coisa, seja boa ou ruim, todo mundo já sabe. Então a rádio peão também foi descoberta aí com essa experiência. Então, a questão de mascarar os desníveis de produção para proteger os operários menos produtivos. Vamos entender. Estamos num grupo de 10 operários. Cada um tem a obrigação de produzir 10 peças. E a meta do nosso grupo, a meta diária do nosso grupo é de 100 peças. Mas tem um tal de Sandro que não consegue produzir as 10. A produção dele é inferior. Ele só consegue fazer 9 por dia. Mas tem alguém aí dentro do grupo, ou trem, que consegue fazer 11. Então a gente pega e entrega as 9 de Sandro, as 11 desse outrem, e a gente pega os 80 daqueles que produzem 10 e entregamos 100. E a gente não vai deixar o capataz nem o gerente saber quem é que produz mais, quem é que produz menos. Ele tem que acreditar que todos produzam 10. Por dois motivos, vamos entender. Motivo 1, para proteger Sandro, porque Sandro faz parte do grupo. E se alguém descobre que Sandro não produz os 10, Sandro será demitido e substituído por alguém que produza os 10. Questão 2. Porque a gente precisa que os gerentes e capatazes não saibam que alguém produz 11. Porque se eles entendem que se alguém é capaz de produzir 11, todos têm que produzir 11. E no dia que ele descobrir isso, o dia seguinte, o nosso amanhã, será aberto com uma breve reunião que comunicará que a nossa meta diária passou a ser de 11 por dia, 110 do grupo. E quem não produzir os 11 será substituído, porque se alguém faz, tem lá fora também quem faça. Então, a substituição vai acontecer o tempo todo. Gente, é o capital tentando espoliar o trabalho. Essa é uma realidade que a gente não pode fugir. Marx explicou muito bem em sua obra O Capital como é que ocorre esse espoliamento do trabalho pelo capital. Mas não vamos nos enganar, o inverso também é verdadeiro. O trabalho também tenta espoliar o capital o tempo inteiro. Pense nas experiências que você já teve. Lembre daqueles seus colegas que reclamam do salário. Perceba que sempre entre esses que reclamam tem aqueles que menos trabalham, os menos dedicados, os macetosos que ficam enrolando o trabalho todo. São os que primeiro reclamam do salário. É o trabalho tentando espoliar o capital pelo outro lado. Tem muito mais registros, como eu já falei, a partir da obra de Karl Marx, do capital tentando espoliar o trabalho. Mas na prática, a gente vê também o trabalho tentando espoliar o capital. Essa é uma luta que será eterna. Mas o que importa para a gente entender aqui com relação ao conteúdo da Escola das Relações Humanas é que os operários protegiam os níveis mais baixos de produtividade para proteger ao operário e a si mesmo em segunda escala, porque se os gerentes e capatazes soubessem que alguém produz mais do que a meta estabelecida, a meta será renovada, será atualizada para todos e aí todos terão que produzir mais ainda.